Neste vídeo, vamos reagir à entrevista do professor Michael Woodson à revista Global South. Esta primeira parte, ele analisa a guerra da Ucrânia e a decadência econômica, militar e política dos Estados Unidos. É uma das peças de geopolítica e economia política mais interessantes já postada nos últimos anos. Eu espero que vocês gostem. Zelensky está enviando todos os ucranianos que consegue encontrar para frente de batalha, especialmente ucranianos húngaros, ucranianos de língua russa e ucranianos romenos, na luta para serem desvividos. Então, talvez os americanos possam convencer a Rússia. Não enxugue, não garanta sua vitória, porque não dizemos que há um impasse e deixamos que as coisas como estão, já que vocês estão ganhando muito. Bem, Michael Woodson continua. Obviamente a Rússia já disse, já demos os termos da nossa paz. Claro, podemos negociar a qualquer momento. Nossos termos são entrega simples e total, rendição incondicional. Vamos nos livrar do nazismo. Vamos garantir que a Ucrânia nunca mais tente aderir à OTAN. E vamos garantir que os falantes de russo e a Crimeia façam parte da Rússia. Então, sempre que você quiser negociar, ou seja, dizer sim aos nossos termos, teremos prazer em fazê-lo. Mas enquanto isso, vamos ficar sentados aqui. E se você quiser enviar mais tropas, tudo bem. Agora, os americanos pensam que tudo bem. Se a Rússia não tomar mais terras, há o empate. Mas não há realmente o empate, porque se lermos os discursos do presidente Putin e os discursos do secretário nacional dos negócios estrangeiros, Lavrov, eles dizem, bom, a Ucrânia é apenas a ponta do iceberg. Estamos falando sobre o quadro geral. O quadro geral é, por exemplo, que a Rússia se tornou, no dia 1º de janeiro, o principal administrador dos BRICS. E, no mesmo sentido, os Estados Unidos estão perdendo a luta no mundo inteiro. Está perdendo a luta econômica contra a Rússia e a China. A Rússia está aumentando sua produção industrial, não apenas militar, mas na produção de aeronaves e automóveis. A Rússia está crescendo e os Estados Unidos não. E, acima de tudo, a Europa está entrando numa depressão liderada pelo colapso, ou devo dizer, pela destruição da indústria alemã como resultado das sanções contra a Rússia. E também as sanções que os Estados Unidos insistem que a Europa imponha contra a China. Os Estados Unidos disseram para a Europa que só se pode realmente negociar com eles e com os outros aliados da OTAN. Os Estados Unidos querem que a Europa reduza o comércio com a China, ao que disse o chefe da União Europeia, o Sr. Borrell. Ele disse, tudo bem, você sabe, China, importamos muito mais de você do que exportamos, tem que ser par. E a China disse, tudo bem, há muitas coisas que gostaríamos de comprar de vocês, europeus, como a máquina de gravação ultravioleta para fabricação de chips, fabricado pela Holanda. E Borrell diz, não podemos, os Estados Unidos não nos permitem enviar para vocês, vender qualquer coisa que seja potencialmente usado para as Forças Armadas. E a China diz, qualquer coisa que possa ser usada economicamente pode ser militar, porque as Forças Armadas fazem parte da nossa economia. Então, acho que estamos muito felizes em concordar com vocês e em termos de um comércio equilibrado entre a China e a Europa. Vamos apenas reduzir nosso comércio com você para os $100 por ano que vocês têm para negociar com a gente. Assim, a Europa está se isolando voluntariamente, limitando seu comércio e investimento aos Estados Unidos, cortando comércio com a Rússia também. E sem o gás e o petróleo russo, a indústria transformadora alemã, francesa e italiana, a indústria química, a indústria de fertilizantes e a agricultura continuarão a encolher. Portanto, o impasse que a América está falando significa realmente que estamos diminuindo os nossos aliados na Europa, estamos perdendo o terceiro mundo. E que o que está acontecendo na Ucrânia, lutando até o último ucraniano, parece agora uma luta semelhante no Oriente Médio, onde parece haver um impasse semelhante, que realmente tem inflamado a maioria global do mundo e do sul global a pensar que todos, de repente, que o que está acontecendo é horrível. Mas o importante, Michael Woodson continua, é que pense que os americanos já perceberam que vão perder a guerra na Ucrânia. E o problema, como leem o New York Times e o Washington Post, e especialmente o Financial Times,
é que, se perdemos a guerra na Ucrânia, como é que Biden vencerá as eleições em novembro? Porque ele tem pressionado. Toda a sua política é que podemos essencialmente destruir a Rússia. As nossas sanções vão levar ao colapso da indústria russa. O povo russo ficará tão perturbado com a guerra que haverá mudança de regime. Eles derrubarão o Sr. Putin e poderemos conseguir outro Boris Yeltsin que irá realmente destruir a Rússia da mesma forma que os nossos conselheiros liberais conseguiram destruí-los na década de 1990. Bom, isso não aconteceu. Então o que vai acontecer? Bem, o pessoal das relações públicas do Partido Democrata reuniu-se e todos decidiram. Ok, o que queremos dizer ao povo é que realmente não importava na Ucrânia. Não importa porque não queremos vencer na Ucrânia, porque a América pode lutar com uma espécie de poder suave. E temos outras formas de dominar o mundo e manter a América em primeiro lugar, apesar de estarmos nos desindustrializando. Embora sejamos os maiores devedores do mundo, somos capazes de dominar. E o novo impulso das relações públicas do Partido Democrático é chamado Soft Power. E no Financial Times de ontem, 15 de janeiro, houve uma longa discussão. Eles tinham uma página inteira escrita por um homem que havia sido conselheiro do presidente Clinton, o conselheiro nacional de inteligência Joseph Nye, para uma página inteira. E foi Nye quem cunhou o termo Soft Power. Há algumas décadas, quando discutia com Paul Kennedy, que dizia que os americanos estavam em declínio. E ele teve a ideia de dizer que os Estados Unidos ainda podem exercer influência, mas não do tipo militar, mas de poder financeiro, de mudança de regime. E o que ele disse deu 5 razões pelas quais os Estados Unidos não seriam necessariamente eclipsados pela China ou pela Rússia, ou por qualquer outro país. E é hilário olhar para as 5 razões que o Financial Times apresentou ontem para explicar por que não haverá qualquer ameaça aos Estados Unidos. Primeira razão que ele deu foi a geografia e os vizinhos amigáveis. Bom, nos últimos meses, especialmente desde que ocorreram os combates e os ataques israelitas a Gaza, a América perdeu a opinião pública. E até o secretário Blinken disse que a luta em Israel está criando antagonismo não apenas contra Israel, mas contra os Estados Unidos, que perderam seu domínio moral como resultado do apoio ao genocídio e da oposição a qualquer crítica de Israel no seio das Nações Unidas. Portanto, perdeu apoio estrangeiro. Há um anti-americanismo crescente, não só na Ásia, na África, no sul global, mas também na Europa. Bom, segunda razão citada por Nye foi o fornecimento doméstico de energia. A América controla o petróleo. Não só produz o próprio petróleo, mas também conseguiu impedir que o resto do mundo importasse petróleo russo e conseguiu explodir o Nord Stream. E agora está pressionando Israel a agir essencialmente como outra Ucrânia. Está pressionando Israel a incitar o Líbano e o Irã a uma provocação, uma resposta militar aos ataques israelenses que permitirá a Israel o que um líder da maioria do Senado, o líder republicano, tem pressionado, e o que o Biden está pressionando, e aquilo que os neoconservadores têm defendido durante 20 anos, a guerra contra o Irã, para apoderar-se das reservas de petróleo do que eram o Irã, a Síria, o Iraque e a Líbia. E se conseguir controlar as reservas do Oriente Próximo e bloquear as suas exportações de energia para outros países, tal como conseguiu bloquear as exportações de petróleo da Rússia para a Europa, então poderá controlar a industrialização de outros países, porque a indústria funciona basicamente com petróleo e gás. Indústria é energia. Sem energia não será possível ter a sua própria industrialização independente dos Estados Unidos. Assim, a política externa dos Estados Unidos, como já falamos antes, penso eu, diz o Michael Woodson, no seu último programa, durante 100 anos, os Estados Unidos usaram o petróleo como uma tentativa de controlar a economia mundial. Cara, esse segundo ponto é tão ridículo. Primeiro, os Estados Unidos gastam 250 bilhões de dólares todo ano importando petróleo. Eles não são dono do petróleo. Esse é o primeiro ponto. E segundo, imaginar que Israel, aquela michórdia do tamanho de Sergipe, vai vencer o Irã quando os Estados Unidos não estão conseguindo vencer os Houthis. É de uma estupidez que eu falo, não, cara, não é possível que uma desgraça dessa foi ministro, foi secretário de Estado nos Estados Unidos. De verdade. Quer dizer, o Irã, junto com a Síria e o Iraque, serão derrotados por Israel, e o Líbano também, serão derrotados por Israel, país que não está dando conta de vencer o Hamas.
país do qual 300 mil cidadãos já fugiram. E esse país eco, que não tem água, que não tem agricultura, que não tem indústria, que está sendo destruído no turismo, no comércio, esse país eco que vai derrotar o Irã. Quando, repito, os Estados Unidos não conseguem derrotar os Houthis. Então tá, né? Mas vamos continuar com a entrevista do Michael Woodson. Bom, terceiro ponto apontado por Nye é o sistema financeiro baseado em dólar. Bem, é incrível que tenha dito isso no Financial Times de ontem, quando o mundo inteiro estava se desdolarizando. Na verdade, bom, deixa eu continuar com as palavras do Michael Woodson, depois eu comento. Estamos recebendo um discurso atrás do outro, não só da Rússia e da China, mas também de todos os países do sul global, e mesmo do Oriente Médio. Dizem agora que a América se apoderou das reservas cambiais da Rússia, 300 bilhões de dólares, e que todo o dinheiro que poupamos nas nossas reservas monetárias está sujeito a confisco dos Estados Unidos. Vamos ter que agir. E já disseram à Arábia Saudita que, se não mantiverem as suas reservas internacionais provenientes das exportações de petróleo sob a forma de ações e obrigações dos Estados Unidos, seria tratado como um ato de guerra. Portanto, aqui no Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Bahrein estão sob crescente pressão para apoiar os árabes que estão sendo atacados por Israel. E ainda assim eles têm medo de agir, porque os Estados Unidos mantêm seus dólares como refém. Bem, muito rapidamente você está vendo outros países abandonando os dólares o mais rápido que possuem. Gente, isso de verdade. Ontem, o Egito, ontem, dia 16 de fevereiro, o Egito anunciou, o Egito e a Nigéria anunciaram que vão parar de usar dólar nas transações entre eles. O mundo inteiro está se desdolarizando. Quando vocês veem, nossa, a Arábia Saudita está sendo pusilânime, a Arábia Saudita isso, a Arábia Saudita aquilo, entendam o motivo. Os Estados Unidos estão ameaçando a Arábia Saudita de fazer com ela o que eles fizeram com a Rússia, confiscar tudo que eles têm em território americano. É claro que esse tudo que eles têm é muito mais que 300 bilhões, são trilhões de dólares. O prejuízo seria incalculável. Você fala, mas a Arábia Saudita pode deixar de vender petróleo para os Estados Unidos? Sim, claro. Mas e o prejuízo? Então a Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, ele tem que agir pisando em ovos podres, andando, né, no meio de ovos podres de codorna. Muito difícil, muito complicado. Mas ele vem conseguindo. E ele consegue retirar o dinheiro aos poucos dos Estados Unidos e incentivar por baixo dos panos, porque o Egito jamais faria uma coisa dessa sem a anuência dos Estados Unidos. Retirar o dinheiro que eles têm dos Estados Unidos aos poucos e convencer o mundo inteiro a deixar de usar o dólar. Então, o Nye falando, não, é o nosso poder baseado em dólar. Cara, com a desdolarização e com a dívida de trilhões, esse poder está acabando. E os americanos parecem incapazes de enxergar isso. Mas continua o Michael Woodson. E, finalmente, o quinto argumento de May aponta para explicar por que a América não pode perder a liderança, que é a liderança demográfica e tecnológica. Mas esse é exatamente o calcanhar de Aquiles fatal da economia americana. A sua esperança, a sua ideia de liderança tecnológica é obter poder de monopólio sobre a tecnologia de informação, produtos farmacêuticos e outras áreas que possam dominar em matéria de propriedade intelectual, através de direitos de autor e, essencialmente, processando países que adotam tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. É aquilo que eu disse, há muito tempo os Estados Unidos vivem de vender leis, propriedade intelectual, direito autoral, royalties, né, e processando países que adotam tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, a própria Rússia já usa como sanção contra os Estados Unidos isso. Não reconhece propriedade intelectual americana. Outros países podem fazer isso. E, de verdade, os Estados Unidos, se você for ver as exportações, embora elas sejam $1 trilhão menores que as importações, o grosso dessas exportações não são exportações. É dinheiro que o mundo inteiro manda para lá porque houve... qual que é o nome? Cindy Kelly? Não, Taylor Swift.
porque vê os Vingadores, porque vê como é que chama? Marvel, né? DC Comics, porque vê filme de Hollywood, porque ouve música americana. Então, esse é o poder tecnológico. Ontem teve um comentarista, que eu nem sei de onde apareceu, falou, nossa, não é verdade que existe essa guerra tecnológica. Não, cultural, aliás. Como não? A guerra cultural é uma guerra econômica. Os Estados Unidos querem que todo mundo ouça Taylor Swift, porque isso dá muito dinheiro para eles. Filmes americanos, Marvel, DC Comics, Disney, porque isso dá muito dinheiro para eles. Mas muito dinheiro mesmo. Faz a cabeça dos idiotas no planeta inteiro e enche a bunda deles de dinheiro. Só que isso pode mudar. Eu lembro que quando eu era pequeno, se ouvia muita música italiana. Hoje não se ouve mais. Então as pessoas podem reaprender a ouvir música nacional. Aí você pensa, o Brasil ouve música nacional. Não adianta nada ouvir breganejo universitário, porque os direitos são de empresas americanas. Então, a gente tem que fingir que a guerra cultural não existe, porque ela existe, é econômica e hoje é a principal arma dos Estados Unidos. Quanto à questão tecnológica, cara, não tem nada que os Estados Unidos façam que a China não faça basicamente melhor. Então, né, eu não estaria tão seguro como os Estados Unidos, não. O entrevistador Haifong disse o seguinte: o que há de interessante nesse artigo é que Joseph Nye é um funcionário do Carter e depois de Clinton, alguém que serviu como subsecretário de Estado e subsecretário de Defesa nessas administrações. Quer dizer, faz parte da gerontocracia, né? Que as pessoas muito idosas comandam os Estados Unidos. E ele é alguém que, na verdade, tem sido considerado menos agressivo. Mas se lermos esse artigo, veremos que ele está argumentando em relação ao poder branco, na verdade, uma mudança de regime por outros meios. E essa mudança de regime está fortemente ligada ao domínio econômico, como talvez o professor Woodson tenha sublinhado de forma tão eloquente. Há tantas conexões para serem feitas. Temos muitos delas que irei abordar com o professor Hudson, inclusive sobre a Rússia, sendo a Rússia agora a maior economia da Europa em termos de paridade de poder de compra, é aquilo que já falamos, ultrapassou a Alemanha. Bom, sobre isso o professor Michael Hudson, que eu já falei, do qual sou muito fã, continua. Os Estados Unidos, começando com o presidente Clinton, e na verdade com o presidente Carter, decidiram essa parte muito importante. Muito importante. E as pessoas não gostam de ouvir vídeos longos, então eu vou encerrar por aqui. Eu vou fazer um outro pequeno texto sobre a segunda parte da entrevista do professor Michael Woods, porque essa segunda parte é importantíssima e eu não quero que as pessoas deixem de ouvir porque o vídeo está longo. Até o próximo vídeo.